Nasceu os dois andares assim, foi essas três, né? São bosta que isso eu não conheço. Aonde que ele fica? Nossa, que você foi na frente. Uma vez. Eu vou fazer isso. Panfletinho dele. Tá saudade. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de agosto de 2014, domingo. O número do verbete é 3124. Ele tem 6 páginas, 45 logias e 24 máximos. O título do verbete é Auto para Banho Confirmatório. A especialidade para banhologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora veterana. Quantos verbetes já foram, Malo? Com esse? 18 verbetes já. Então, a professora Malo Balona é reeducadora autodidata, é escritora, brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, é voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, é docente em Conscienciologia desde 1988 e é autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação. É tenepsista desde 1995. Então vamos à definição. O auto para banho confirmatório é o parafenômeno energético espontâneo, avançado, heteroproduzido por amparadores extrafísicos técnicos, recebido pela consim energicista, epicentro parapsíquico, autolúcido e cosmoético, ao modo de lembrete, anúncio presencial de consciex, confirmação e ou gratificação ratificadora, homeostática inconfundível, com reverberação salutar holossomática, alusiva a determinado fenômeno, assunto, evocação, ato, fato e ou parafato, antes, durante ou após tarefas parapsíquico-assistenciais proexológicas. Então vamos aqui à pensenologia. O holopensene energo-parapsíquico pessoal, a auto-ortopensenidade filtrante, a toxicidade autopensênica, os neopensenes, os reciclopensenes, os taquipensenes, a autopensenização criativa pelo aporte energético dos parabanhos, a pensenosfera pró-efeitos físicos, a autopensenização polifásica. Agora na fatologia. O bem-estar íntimo intraduzível produzido pelos parabanhos, a ficha evolutiva pessoal confirmatória da folha corrida de serviços assistenciais prestados, o alerta consciencial providencial, as credenciais parapsíquicas cosmoéticas favorecendo os parabanhos, o amparo funcional constante atestando o continuismo cosmoético dos atos interassistenciais, o automitridatismo crescente, as repercussões naturais e indescartáveis do aprendizado energético interassistencial. Nós lemos aqui só as primeiras linhas, tem muito mais coisa aí na fatologia. Agora vamos à parafatologia.
o auto-para-banho confirmatório, os banhos torrenciais de força energética externa, as inspirações pré-banhos captadas dos amparadores extrafísicos, a caricatura, cópia pirata ou pseudo-para-banho promovido por guias extrafísicos amauróticos e ou assediadores. O resultado da desassim bem feita. A autoconfiança inabalável na sabedoria do amparo extrafísico. Os banhos reforçadores de ECs de amparadores funcionais nas tarefas interassistenciais. A respiração energossomática antecedendo o banho energético. O para-banho em resposta a perguntas mentais. A gasolina azul autoproexológica dos para-banhos. Os para-banhos na condição de antecâmara de extrapolações parapsíquicas. A hiperacusia parapsíquica relativa à clarividência. O plantão ou sobreaviso parapsíquico assinalado pelo para-banho. Nós lemos aqui só algumas linhas, tem mais de 20 linhas aqui a parafatologia. Na verdade, tem 26 linhas. Então, agora aqui a frase enfática. O parafenômeno do auto-para-banho confirmatório, simples em aparência, pode constituir refinado lembrete na Terra dos compromissos interassistenciais assumidos pelos intermissivistas. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia os auto-para-banhos confirmatórios com periodicidade eventual ou habitual? Escreveu ou pretende escrever artigo, verbete, curso ou livro sobre os proveitos evolutivos auridos dessa experiência? A bibliografia específica aqui tem 5 referências. Agora aqui nós vamos à mega-análise com 20 itens. Lembrando que a mega-análise é feita pelas professoras Socorro Frazão, Pilar Alegre e Marilene Raganin. Equipex, parafluxo, lembrete, energossoma, interassistência, chuveirada, parafenômeno, autossinalética, autorratificação, intercomunicação, epicentrismo, parapsiquismo, extrapolacionismo, multidimensiologia, autoexperimentologia, parapercepciologia, paraconviviologia, parabanhologia, proexologia e heterodesassediologia. Então, antes da gente partir aqui para as perguntas dos teletertulianos, já temos várias perguntas aqui. Deixa eu ver quantas que já tem. Já tem 16 perguntas antes de começar. Mas a gente sempre pede para a verbetógrafa, né, contextualizar aqui a sua pesquisa, o que motivou a fazer essa pesquisa, escrever esse verbete. Boa tarde a todos, a mim, professor Amin, todos os presentes aqui, também os teletertulianos. Você destacou aspectos relevantes do verbete, eu gostaria de destacar a oportunidade privilegiada de estar aqui, sentada nessa cadeira, falando dos temas da intraconsciencialidade. O objetivo desse trabalho é registrar e não ficar devendo aos amparadores experiências que eu vivencio, que não sejam compartilhadas. Então, eu tenho um acordo, o meu contrato com os amparadores inclui uma cláusula pétrea, que é a de transformar em informação escrita, publicada, tudo aquilo que eu vivencio que pode ser útil para outras consciências. Então, eu levo esse compromisso bem a sério e não deixo ficar nada em gaveta, nada guardado, as experiências são compartilhadas. Por quê? Eu tenho como exemplo a figura do professor Valdo, que é o nosso orientador técnico nesse contexto, e ele nunca deixou a experiência na gaveta. A gente que convive mais próximo com ele, nesses últimos quase 30 anos, vê que os experimentos do cotidiano, que estão ali na dioturnidade, são todos transformados em verbetes e livros, pensatas e tudo mais. Então, a nossa vida já é um livro, nem sempre aberto, a maioria dos livros continua fechado, porque as pessoas fecham as suas experiências dentro de si mesmas, e elas não sabem o que estão perdendo em termos do compartilhamento. Então, eu frequento a mesma dinâmica parapsíquica há 8 anos, sendo que de 1 ano e meio para cá eu trabalho juntamente com outro EPICOM
na coordenação desse trabalho assistencial. E as experiências vivenciadas lá são mananciais de informação que a gente tem que transformar em vivência. Por quê? Porque as vivências do professor Valdo se encontram num nível bem mais avançado, um pouco, às vezes, fora da nossa realidade. Quando vem aqui o verbetógrafo, um simples imortal, como qualquer outro, um simples imortal, ele senta aqui, ele vai falar das experiências no nível dele. E as minhas experiências, estou certa, que estão muito mais próximas das pessoas que aqui estão, das que estão em casa, dos intermissivistas em geral. Então, é muito importante eles terem alguém para dialogar, terem interlocução sobre a etapa de vivências parapsíquicas em que eles se encontram. Não ficar admirando simplesmente a referência de uma pessoa ou de alguém que tenha mais experiência que você, mas tentando alcançar aquela pessoa, comentando e dialogando a respeito da sua própria experiência. Então, o que me levou a falar desses autoparabanhos é que eles acontecem no nosso cotidiano e nós já temos elementos, casuística, para definir, dar um padrão, saber de onde vem, como é, porque nós também estamos mostrando com isso que a gente está retribuindo ou contribuindo com aquilo tudo que já recebeu. Eu lembro que hoje de manhã o professor Valdo comentava o seguinte, ele fala assim: eu sempre sigo o que os amparadores falam, eu acato o que eles falam, a maioria nem dá bola para eles. Ele falou isso hoje de manhã. Eu estou procurando ser uma boa aprendiz. Então vamos lá, agora vamos começar aqui com um teletertuliano de Curitiba. A verbetógrafa professora Malo, Estrangeirismologia, página 23, última linha. Como podemos melhorar nossa performance energética retroalimentada pela voliciolina no dia a dia tão corrido? Essa história do tempo corrido é uma condição, às vezes, um pouco ilusória, porque o tempo nessa dimensão ele é sequencial e ele é horizontal. Então, quando você entra em estados alterados de consciência ou trabalha mais diretamente com a assistência, você passa a ter um tempo paracronológico, é o tempo vertical. É o tempo relacionado ao curso intermissivo, à sua paraprocedência, a contato com amparadores, e a perícia em fazer com que o tempo vertical predomine sobre o horizontal depende da prática. Qualquer pessoa motivada pode inserir a multidimensionalidade nas dobras do cotidiano, não nas sobras. Eu procuro inserir o meu processo nas dobras, em todos os momentos. Exemplo prático, essa noite eu acordei num determinado horário da noite e, como não é comum, eu fui pensar a respeito do que estava me trazendo aquela informação. Por que eu precisava estar acordada para refletir e trabalhar, e não apenas dormir e descansar ou o que fosse. E eu evoquei uma pessoa ontem à noite que eu não vejo há muito tempo. De manhã, o primeiro e-mail era da pessoa. Ela estava com uma demanda grande em termos de assistência. Então, eu percebo assim, essa linguagem comigo funciona. Pensa que está no outro dia, está lá, não chamo mais de sincronicidade, porque é uma leitura só. No tempo vertical, você faz uma leitura simultânea o tempo todo. Então, não é nem mais sincronicidade, porque isso se repete, um fato atrás do outro. A gente chama de sincronicidade quando não consegue ver todas as conexões. Chama de coincidência quando não tem parapsiquismo. Quem tem o parapsiquismo ativo sabe que tem um fluxo inteligente de informações que corre sobre a sua cotidianidade. Cabe a você dar a ela mais atenção, ou se a sua preocupação maior ainda é pagar as contas, resolver problemas do dia a dia, o trabalho novo, tudo isso faz parte. Mas a gente tem que ver que nível de importância e relevância se dá, de fato, para a multidimensionalidade. É possível viver a multidimensionalidade sendo pontual nos seus compromissos, atendendo às demandas diárias do dia a dia, e, ao mesmo tempo, não deixar de atender e priorizar as parademandas. Quando se prioriza as parademandas, o parabanho passa a ser um processo habitual. Então, eu vejo que a vontade ela se nutre de experiências consecutivas. Ah, mas hoje tem isso, tem aquilo. Sim, mas eu também vou incluir tal coisa. Não, mas eu tenho tal compromisso, vai chegar a visita, não sei o quê, mas a multidimensionalidade continua batendo a minha porta. Então, essa relevância, ela se torna a primeira natureza. Eu não falo mais que é a minha segunda natureza, eu falo que é a minha primeira natureza. Porque é. Eu paro qualquer coisa para atender. Eu tinha o compromisso de vir para cá, mas eu tinha que elaborar um e-mail muito bem elaborado, respondendo aquelas necessidades e também propondo a ajuda específica do caso
da pessoa, da demanda. Isso não é mais importante do que arrumar o cabelo, me maquiar, ver que roupa que eu vou vestir, ou vir para cá para trazer o meu verbete. É muito importante, mas a demanda chegou primeiro. Ela é mais importante na ordem das prioridades. Então, eu vejo que a vontade, a voliciolina, é um tipo de gasolina azul que se tem quando se está conectado o tempo todo com a multidimensionalidade e as demandas, as parademandas que a multidimensionalidade traz. Agora, em Megapensenologia, página 23, final da segunda linha. Poderia ampliar o Megapensene trivocabular? Felicidade, homeostase holossomática? Não tenho a menor dúvida. O professor Valdo comentava conosco sempre, ao sair para cursos e tudo, ele fala, você tem que sempre chegar num trabalho de um curso, de uma atividade, ou do que seja, em estado de graça. E eu ficava pensando, mas como é que é esse estado de graça? Como é que funciona isso? Hoje eu não perguntaria. Eu sei como funciona. Quem cria o estado de graça é você. Porque graça é de receber e de doar. Se você está fazendo isso, você se sente feliz. Pelo menos, no meu caso, a minha felicidade homeostática depende de estar em dia com os compromissos multidimensionais assumidos. Seja ele da PROEC, seja na produção de um verbete, seja numa palestra que eu vou dar, seja num atendimento da TENEPS, seja numa dinâmica parapsíquica. Enfim, em qualquer ambiente, seja lá no acoplamentário, onde a gente tem 1001 oportunidades de ajudar, de assistir, de participar. Então, se isso é um valor para você, eu vejo que esse alinhamento entre princípios, valores e metas no cotidiano, ele nem sempre está funcionando para a pessoa. O estado de graça depende de você estar coerente com os seus princípios intermissivos, que se os valores dessa vida estão correspondendo a esses princípios intermissivos, e você está correndo atrás de concretizar aquilo que coube a você do trabalho multidimensional e o trabalho proexológico. Se isso está funcionando, você tem homeostase. Você pode até ter as dores de barriga que todo mundo tem, olha, tem bebê chorando aí à toa que não deve ser, que é o único elemento que ele tem para poder chamar a atenção. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Todo mundo tem as mesmas coisas. Todo mundo tem dor de dente, todo mundo tem incômodos do envelhecimento, todo mundo tem tudo isso. Agora, desde quando que isso pode ser uma desculpa para não se ficar bem? Estar bem é dentro da intraconsciencialidade. A beleza está na intraconsciencialidade. O bem-estar está dentro do conforto íntimo da intraconsciencialidade. Quem não está com a intraconsciencialidade bem varrida, vasculhada, espanada e clareada com sol, com energia, é claro que não se sente bem. Então, e a gente ainda tem de quebra os autoparabanhos, que os amparadores ainda dão para dizer, olha, estamos por aqui, vai fundo que vai dar certo. Pode ir que dá. E você vai andando nos tropeços da vida, enfrentando as adversidades, as dificuldades, as vicissitudes, como todo mundo. Tem gente que pensa pelo fato da pessoa estar em estado de graça intraconsciencial, que ela não tem problemas, ela não precisa de nada. Ela tem tudo. Até certo ponto tem. Tem as mesmas incomodidades que a outra pessoa tem. Só que o modo de encarar essas incomodidades, sejam elas de que natureza forem, afetivas, psicológicas, físicas, o que seja, o modo de encarar é diferente, porque você tem um propósito nessa vida. E esse propósito está muito claro, ele já foi falado, comentado, expandido, explicado, aprofundado milhares de vezes. As suas autoconvicções são expostas minuto, segundo a segundo. Então é óbvio que isso traz algum benefício, mais energia imanente ao micro-universo consciencial. Então, você está mais aberto, oferecendo mais, você está com um sistema aberto, com o cosmos, você está recebendo mais do cosmos. Então, essa homeostase deriva, eu suponho que derive desse conjunto de experiências. Para cada pessoa é diferente. No meu caso, eu só posso falar da minha experiência. Agora, em Fatologia, página 23, final da primeira linha. Poderia esclarecer sobre a ficha evolutiva pessoal confirmatória da folha corrida de serviços assistenciais prestados? Sim, estar em dia é a mesma expressão que eu usei agora há pouco. O conforto íntimo deriva de estar em dia com a Recim, em dia com a Ressex, em dia com a produtividade intelectual, em dia com a assistência prestada a todos e a cada momento.
esse efeito halo, em dia com as escritas, com as GESCONs, com livros publicados. Isso tudo expande a magnitude do seu universo de manifestação. E é evidente que você tem, vamos dizer, pontos na carteira todo dia. Cada leitor que te escreve agradecendo algo que conseguiu resolver, cada pessoa que você encontra, que você ajudou em alguma coisa, seja até na formação docente. Eu costumo falar que o professor a mim é meu professor, mas ele insiste que eu que sou dele. Então, nós estamos numa briga há muito tempo por conta disso. Mas, na verdade, essa troca o tempo todo faz você ver claramente que a sua ficha está em andamento. E como é que uma pessoa pode avaliar se a ficha, a folha corrida de serviço está em dia? Pelas companhias extrafísicas que ela tem, pelo tempo que os amparadores gastam em apoiar essa consciência em qualquer iniciativa que ela queira. Mas a gente também pode comentar das companhias intrafísicas. Eu estou muito bem acompanhada. Se vocês olharem aqui na primeira fila, eu não sou boba. Então, eu sei me fazer acompanhar. Essa condição de estar bem acompanhado é que é a nossa verdadeira carteira de identidade. Essas são as nossas credenciais. As credenciais são as companhias extrafísicas. Uma pessoa que parece bem, bem assistida, bem acompanhada, produzindo, é bom a gente levar em conta que ela deve ter uma ficha mais ou menos razoável, senão ela não estaria naquele nível, né? Agora, em Paradoxologia, página 25, final da primeira linha. Poderia falar sobre os paradoxos da dinâmica interassistencial? Sim, a dinâmica assistencial, ela nos surpreende a cada segundo. Eu escrevi um verbete chamado Orientação Interassistenciológica. Por quê? Porque às vezes você vai numa direção da assistência, o alvo da assistência é outro. Então, esse nível de paradoxo acontece o tempo todo. O que não tem paradoxo no processo evolutivo, assistencial, desenvolvimento parapsíquico, ele é paradoxal o tempo todo. Ele põe você num contexto e põe você no outro contexto. É justo o contrário. Então, essa condição também eu defendi num verbete chamado Principium Coincidência Oppositorum, quer dizer, o princípio da coincidência de opostos. A consciência é assimétrica. Ela tem trafores, trafares e coisas que ela ainda nem adquiriu, que são os trafais, ou deixou para trás e esqueceu. Então, nessa assimetria, é preciso encontrar harmonia. Segundo as pesquisas que eu realizo na área do princípio da coincidência de opostos, a harmonia, a beleza, deriva da assimetria. Tudo no universo é assimétrico, tudo é diferente. Nós, como processos evolutivos que somos, princípios em evolução, nós somos assimétricos. Então, aceitar a assimetria, as próprias diferenças, sem que isso seja uma coerência que fira a cosmoética, é muito inteligente, porque a pessoa vai encontrar um nível de harmonia nas suas dificuldades e soluções, nos seus pontos fortes e pontos frágeis. Então, eu vejo dessa forma esse paradoxo. Não sei se respondeu aí. Então, agora vamos para São Paulo, uma teletertuliana de São Paulo. Professor Amalo, em Parafatologia, página 24, 11ª linha, de baixo para cima. Poderia comentar a ducha energética na condição de arauto prenunciante da chegada da parelencologia pessoal? Sim, você sente, às vezes, do nada, você sente aquela brisa fresca e depois aquela ducha, aquela sensação agradável, positiva da presença, anunciando a presença de um amparador. É hora de você ligar todos os seus alarmes, a sua sinalética, para você ver quem é que está presente, por que está presente. Às vezes, um amparador se anuncia em função de um atendimento que você vai realizar logo depois. Às vezes, ele se anuncia em função de uma aura de saúde maior que você está recebendo, em função, como se fosse uma gratificação, um bônus das suas atividades, pelas suas atividades. Às vezes, após uma condição de se preocupar ou se inquietar por alguma coisa, essa ducha, ela vem anunciando a presença do amparo, dizendo, calma, você não vai resolver isso sozinha. Tem mais gente para decidir isso junto. Vamos decidir em conjunto. Você tem companhia. Então, essa escuta, é a hiperacusia que eu falo logo depois, que é essa escuta extrafísica aguda, que também é física. Eu, por exemplo, tenho uma audição um pouco acima da média, sempre tive desde criança. Meu pai dizia que eu escutava barata andar. Mas é verdade. É por causa da energia. Você sente, se entrou alguma coisa no campo, você percebe imediatamente. Então, estender
essa escuta, essa para-escuta ao seu ambiente o tempo todo, para isso a gente precisa viver num ambiente tranquilo, ter no seu holopensene da sua casa, do seu ambiente, isso alimentado diariamente. Você entra ali, já é uma ducha energética. Nesse contexto, eu vejo que esses arautos que os amparadores mandam, de brisas, de banhos energéticos, de bem-estar, eles são uma conversa, uma interlocução. Tem no livro 200 Teáticas, tem um capítulo que fala das dificuldades recíprocas. Ou seja, tanto nós temos dificuldade de nos comunicar com os amparadores, quanto eles de nós, por motivos diversos, dimensionais, pensenológicos, por vários motivos. Então, se a gente também não cria um ambiente favorável de escuta, igual aquele projeto SET que tem lá nos Estados Unidos, para ouvir, para ver se chega algum som de extraterrestre, eu estou assim o tempo todo. Eu tenho umas 20 antenas dessas em cima da minha cabeça, girando o tempo inteiro. Não perco nada de vista, procuro não perder. Eu posso até estar perdendo muita coisa, mas é o desenvolvimento da hiperacuidade, que é o que eu pretendo também desenvolver. Quem faz assistência precisa desenvolver uma percepção aguda. Aco é de agulha, hiper, quer dizer, mais do que a visão de agulha. É o pontilismo na percepção. Eu acho que isso aí ajuda bastante, essa sutileza ajuda muito. Agora, ainda em parafatologia, página 24, 10ª linha de baixo para cima. Poderia falar sobre a prestação de contas ao evoluciólogo? Ah, sim, isso aí é bom a gente já começar a preparar desde agora a argumentação, senão vai pegar muito mal. Na última hora tem que chegar e falar, escuta, sabe, porque não deu, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o emprego, porque o filho, porque... Não tem essas conversas. Então a conversa precisa ser muito clara, pontual. Olha, eu realizei isso, está aqui na minha ficha, mas por que isso também não foi desenvolvido? Em função disso, e disso, disso e daquilo. Então, essa conversa, o compte rendu, que se diz em francês, a prestação de contas, o diálogo, a interlocução com amparo e com evoluciólogo, eu não duvido nem um minuto que eu tive um planejamento de PROEX com um evoluciólogo. E eu devo ter sido uma argumentadora bem chata, bem insistente. Embora nunca foi levado em consideração muito o que eu estava falando, e a relevância também, para eles é irrelevante, às vezes, um pouco o que a gente traz. Mas eu tenho certeza que eu argumentei muito em função das coisas da vida e do que eu vim resolver do meu projeto existencial atual. Então, dessa mesma forma, que eu sou uma interlocutora, uma debatedora, eu sou uma agente de mudanças, então eu tenho que prestar atenção hoje, deixar bem escrito. E uma boa maneira da gente responder evoluciólogo são os verbetes, né? Fala assim, você já viu os verbetes da enciclopédia? Tem uns lá que eu falo sobre isso. Se você quiser dar uma olhada, está lá no meu trabalho. Então, é bom a gente ter resposta para tudo ou quase tudo, porque nós vamos precisar nesses encontros. Então, agora uma teletertuliana de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Professor Amalo, em parafatologia, página 24, final da 2ª linha. Poderia comentar a caricatura, cópia pirata ou pseudo-parabanho promovido por guias extrafísicos amauróticos e ou assediadores? Sim, vou dar o exemplo prático e vivencial, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. No período que eu estive em Buenos Aires, eu tive lá uma pessoa, um colaborador, um voluntário nosso, com bastante dificuldades psicológicas, emocionais, posso falar, porque já é um assunto resolvido. E essa pessoa... ela me relatava as projeções, que eram autênticas, ela me relatava os pseudo-banhos de energia que ela recebia, e que, de fato, existiam. Só que, pelo fato dessa pessoa andar dia e noite acompanhada de um guia extrafísico amaurótico, um guia cego, uma consciência do mesmo padrão evolutivo daquela, ou até abaixo, que estava manipulando essa pessoa por causa de uns problemas lá relativos à parte afetivo-sexual, essa pessoa estava recebendo parabanhos, mas ela estava recebendo pseudo-parabanhos, uma cópia pirata do parabanho. Por quê? O parabanho, ele começa dentro da intraconsciencialidade. É algo subentrante, você recebe, aquilo não é simplesmente uma sensação externa, o bem-estar íntimo, profundo, que advém daquele torrencial, daquela fonte energética que você vê que vem de uma consciência com um nível de cosmoética muito mais avançado que o seu, porque você ainda não consegue produzir
aqueles parabanhos. Aqui até tem a expressão auto parabanho. É auto porque a pessoa produz? Nem sempre. Auto é porque você é que vivencia. Você é o experimentador. Então, tudo que se refere a auto na conscienciologia significa que a experiência é própria, é da pessoa. Ela pode ser feita por outra pessoa, junto, como um amparador, ou pode ser autógena, ela mesma é que produz aquilo. No caso, é importante a gente ver que essa autopercepção precisa estar muito refinada para a pessoa perceber. Não é simplesmente um arrepio de frio, não é mioclonia, fogacho, todas as outras expressões que eu pus na antonimiologia. Porque ela é bem característica pela expansão mental que ela traz. Ela te dá um bem-estar intraconsciencial, mental, paracerebral. É muito mais profundo do que uma sensação física de energia agradável que a gente registra. Pelo menos na minha experiência. Microfone, por favor. O registro dos pensenes também dá uma ideia da qualidade dessa energia que é. Por exemplo, aqui você coloca auto-ortopensenidade filtrante. Não Sim, sei se filtrante, quer dizer, a sua pensenização, ela já está filtrando uma boa parte daqueles elementos grossos que não passam na sua filtragem, na sua rede. A sua rede é fina, ela é reticulada e ela não permite passar qualquer energia grossa. Então, isso é que é a defesa que o EPICOM autolúcido ele vai ganhando com o passar do tempo, que ele desenvolve uma psicosfera rígida, uma holosfera filtrante, que aquela energia mais grossa, mais pesada, ela não passa, ela não chega tão perto de você, por causa da filtragem, o calibre é diferente. Então, a gente vê que o auto-parabanho, a qualidade do auto-parabanho depende do experimentador, depende da autopensenização, do nível evolutivo do pensenizador. Perfeito. Obrigada. Então, continuando aqui, ainda na parafatologia, página 24, 8ª linha de baixo para cima. Poderia explicar como acontece os parabanhos gratulatórios advindos da evocação de leitores e leitoras das autogescons veteranas? Sim, isso eu já comentei aqui algumas vezes. Os meus 2 livros, Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação, já estão caminhando para 4ª edições. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de que não tem nenhum no sebo. Então, significa que os livros estão rodando. Se estima que um livro passe na mão de pelo menos 3 pessoas durante a existência daquele livro. Então, nós estamos sempre em progressão na questão dos leitores. E eu sinto claramente, em projeções, eu sinto ondas de energia, de gasolina azul, de bem-estar, que advêm dos resultados obtidos pelos leitores dos meus livros. Quando o leitor está lendo o seu livro, ele está lendo você. Ele adentra a sua holosfera. Ele evoca o autor daquelas palavras. Então, aquilo faz uma relação estreita. Quanto mais cosmoético o leitor mais existe essa estreiteza em relação ao contato. Então, eu sinto diariamente ondas de energia desse tipo de leitor, e às vezes tem projeção confirmando isso, um leitor é assistido extrafisicamente, e às vezes ele aparece aqui e se identifica depois para mim. E eu reconheço que aquele padrão de energia veio da gratidão. Gratulatório significa isso. Da gratidão daquele leitor, cuja informação do livro foi útil para que ele resolvesse aquele problema. Então, ele se reportou àquela técnica. Olha, usei aquela técnica, tal, deu muito certo para mim, fiquei muito grato que eu resolvi o problema. É como se fosse um médico que fez uma prescrição, identificou, fez um diagnóstico, deu uma prescrição para a pessoa. Um livro é uma farmácia. Os meus livros são farmácias. Então, eles cumprem esse objetivo. E o primeiro beneficiado sou eu. O primeiro usuário da farmácia é o autor. Ele é que faz a sua parafarmácia do seu livro, que estamos todos nesse mesmo contexto. Agora, em Estrangeirismologia, página 23, 4ª linha. O importante feedback extrafísico dos amparadores. Quais os possíveis motivos para a interrupção das percepções desses feedbacks? É o recesso. Você pode ter um recesso projetivo, quer dizer, um corte, um break,
dependendo do estágio da vida. Às vezes a pessoa está envolvida num trabalho novo, ela pode estar envolvida numa formação posterior, um doutorado, um mestrado, ela está envolvida com algum trabalho que exige muito olhar dessa pessoa aqui para a Terra, para o planeta Terra, o momento do aqui e agora físico, intrafísico. Então, isso, com os amparadores manobram muito bem essa condição, às vezes minimizando as percepções da pessoa. Um outro fator que pode criar o recesso parapsíquico, no caso, é a conduta. Se a conduta da pessoa está muito teimosa, ela não consulta nada nem ninguém na multidimensionalidade para seguir a sua vida, ela acha que a vida é dela, a minha vida, cada um tem a sua vida, a vida não é nossa. A vida é um processo que a gente está vivenciando com compromissos muito sérios, previamente assumidos. Então, a nossa própria imaturidade já é um contrato desses compromissos, que tem muita coisa para superar. Então, quando isso tudo não está sendo revisto no nível que poderia, não há produtividade intraconsciencial, não há ajuda a terceiros a partir do seu laboratório íntimo, o Labicon, há um recesso parapsíquico. Para que a pessoa ainda vai ter o parapsiquismo se ela está mal dando conta dos 5 sentidos? É melhor ela trabalhar com os 5 sentidos primeiro. Então, isso aí cada um tem que avaliar o recesso, se eu compreendi bem a pergunta, o recesso parapsíquico, projetivo, energético, de qualquer tipo, o bloqueio, por que ocorreu. Cada caso um caso. Agora, em Teoriologia, página 24, terceira linha. A teoria da autodesativação somática. Em que nível evolutivo uma consim deve estar para conseguir uma autodesativação somática? Eu acho que esse problema, no momento, não deve nos afligir. Não é problema para nós. Já tem muita gente fazendo a desativação somática por uma conduta sedentária, por uma alimentação errada, por um peso não adequado à idade e às atividades do dia a dia, por um ouvido de mercador para as mudanças de conduta, de comportamento que a pessoa precisa fazer. Ela já está fazendo a segunda dessoma, a primeira dessoma antecipada. Então, a dessoma voluntária fica no nível da consciência que já cumpriu todos os seus elementos anteriores, a chamada bitanatose, que ela já faz lá uma passagem direta para a consciência livre. Nesse estágio prévio, eu suponho que ela já possa... ela já defina, ela já seja árbitro da quantidade de tempo físico que ela precisa ficar nessa dimensão. Por exemplo, o Homo sapiens sereníssimos tem uma noção muito clara do tempo que ele precisa passar aqui em corpos físicos e que hora que ele pode se retirar, a francesa, vamos dizer assim, discretamente, porque ele já tem essa autonomia. No momento, acho que essa preocupação não deve nos afligir no momento. A gente pode pensar assim, o que eu estou encurtando a minha vida? Quais são os meus comportamentos e condutas que estão me levando para a dessoma prematura? Eu vou responder por isso. Esse corpo foi feito para durar dependendo do trato. Maus tratos, vida curta. Bons tratos, vida mais longa com saúde. Não adianta viver 90 anos, sendo que 30 com Alzheimer, não é? Então, fica assim uma condição que não vale muito a pena. A pessoa tem que pensar que tipo de vida que ela quer ter e essa preocupação não deve nos inquietar no momento. Agora, uma teletertuliana da Alemanha. Professor Amalo, poderia comentar, se possível com exemplos, como o auto-para-banho se manifesta no soma e nos demais veículos? Sim. Você começa a sentir um bem-estar íntimo primeiro, é o anúncio, é o pré-para-banho. Você começa um bem-estar íntimo, uma felicidade que você não consegue localizar, uma sensação de primavera energética, como se tudo estivesse sob controle, tudo está organizado, você olha ao seu lado, você pode estar no meio de uma fase da vida atribulada. Tudo está tranquilo, tudo está bem, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Existem consciências muito mais avançadas superintendendo a problemática humana, planetária, universal. Então, primeiro vem essa sensação, que você sente que não é uma coisa habitual sua, é um clima diferente, um clima intraconsciencial diferenciado, é a climatologia intraconsciencial. Depois você sente a sensação física de um estado vibracional intenso que fosse hétero-provocado. Então, no corpo físico, pode ser arrepio, sensação de 1000 agulhas
fininhas entrando em cada poro, sensação de alegria, expansão, bem-estar. Então, e há lugares que favorecem esses autoparabanhos, porque eles já são modelados, são ambientes controlados e voltados para isso. Por exemplo, aqui no tertuliário. O tertuliário, principalmente quando você senta aqui nessa cadeira, no papel de professor, protagonista naquele dia, naquele tema, naquele assunto, você já sente isso praticamente o tempo todo. É uma euforia incomedida, é um bem-estar íntimo que você, às vezes, nem consegue compartilhar com toda clareza, falta vocabulário, faltam, vamos dizer assim, palavras que possam expressar isso. Mas é uma sensação intraconsciencial. Ela não vem só da sensação física no soma, de homeostasia. Ela vem de dentro da consciência, do paracérebro, de todos os veículos. É assim que eu consigo expressar. E um sentimento uniforme, equilibrado, transafetivo, que vai além de preferências, de dileções, gostos, afetos comuns do dia a dia. Te põe num estado diferenciado. Agora, em tecnologia, página 25, final da primeira linha. A técnica da assimilação simpática de energias e, a seguir, a técnica da desassimilação simpática de energias. Podemos assimilar inconscientemente, causando intoxicação energética, prejudicando o soma e o mental soma? Sem a menor dúvida. Você deve ser um teletertuliano que ainda talvez não tenha feito algum curso conosco, ou uma palestra informativa, ou ler uma obra. Então, nós sugerimos tudo isso, se for o caso. Nós respiramos pensamentos, não oxigênio. Nós respiramos pensamentos dos outros e nossos mesmos. Então, ao emitir o pensamento, você emite uma partícula, uma unidade, que a gente chama de ideia, sentimento, energia. Intenção, sentimento, energia. O pensene, pensamento, sentimento, energia. Todos nós emitimos isso ininterruptamente, um moto contínuo. E esses milhões, milhares, bilhões de consciências pensenizando, produzem uma transformação na energia do universo que se chama energia imanente. Existe uma energia, vamos dizer, que não contém informações, que não está poluída por nenhuma informação, é um fluxo de energia puro, natural. E essa energia, que ela foi chamada de prana, ki, éter, ou qualquer outra coisa, essa energia imanente, ela é processada por nós, consciências, quando pensenizamos. É processada pelos princípios conscienciais, animais e plantas. E tudo isso é que faz a atmosfera que nós, de fato, respiramos nesse planeta. Nós respiramos pensamentos reciclados de outras pessoas, ou o nosso próprio pensamento. Se esses pensamentos contêm partículas tóxicas muito grandes e nós estamos em sintonia, em faixa de vibração, em afinidade, nós estamos nos intoxicando com esses pensamentos. Porque é um exemplo prático. Pessoas pessimistas. Pessoas pessimistas respiram o ar mais poluído que tem no planeta, que é o próprio pensamento dela. Ela pode morar em Campos do Jordão e ela ser pestilenta em relação à poluição da pensenidade. Então, não adianta muito a pessoa mudar a sua alimentação, ela precisa mudar o processamento mental. A comida, quem dera que a comida nos trouxesse mais evolução. A comida pode, no máximo, atenuar males físicos. Vivemos uma época de uma alimentação reciclada, muito poluída, muito contaminada. Mas isso só não resolve, porque se a pessoa pensa lixo e não faz reciclagem de lixo, tem uma técnica na conscienciologia chamada reciclagem intraconsciencial. É quando você mexe lá no cirúrgico, lá dentro, que muda até o temperamento. E existe a reciclagem existencial, que é a de hábitos da existência da pessoa. Se ela aplica essas duas condições, ela fica menos predisposta a uma assimilação intoxicante e a faz com mais facilidade a desassimilação. A assimilação é o que eu penso e depois o que eu recebo de afinidade no mesmo padrão. E depois, a desassimilação é quando eu exteriorizo as minhas energias, sei aplicar uma técnica chamada estado vibracional, que faz que todas as partículas do meu energossoma vibrem intensamente, expulsando cargas tóxicas aderidas. Então, essas práticas estão todas nos nossos cursos, nos nossos livros, nas nossas atividades, e você pode adquirir informações. Ela é da Alemanha,
essa teletertuliana. Maniologia, página 26, primeira linha. A mania da autovitimização parapsíquica. E em seguida, a mania da baixa autoestima parapsíquica. Como reconhecer esses traços? A pessoa que não se desenvolve parapsiquicamente, que é muito casca grossa, aquela que não tem uma percepção das energias refinadas, como reconhecer traços assim? O que está faltando na minha pensanidade para eu me abrir mais à multidimensionalidade, ser mais bem assistida naquilo que eu faço? O seu comportamento, a sua conduta, as suas escolhas, os seus interesses, as suas predileções dizem muito das suas energias. Então, quem quer ter uma boa autoestima parapsíquica precisa se dedicar diariamente à melhoria da pensionização dos pensamentos, práticas compatíveis, valores de vida compatíveis e atividade assistencial. A atividade física é muito importante, mas a assistencial é muito mais importante. Se você pratica a assistência aos demais, quer dizer, você descobriu que o planeta é habitado, há pessoas tão egocêntricas que elas acham que no planeta só tem elas. Elas não conseguiram nem perceber que o planeta é habitado por outras formas de vida além dela. Então, essa condição é muito triste, porque a pessoa minimiza o fluxo da energia do cosmos, a energia imanente, para si. Ela nunca tem energia, nem para os seus gastos pessoais, muito menos para distribuir para ninguém. Mas isso é uma falha do sistema, quer dizer, o egocentrismo, a pessoa que vê os seus problemas maiores do que os de todos. A autovitimização é um ataque agudo de egocentrismo. É um ataque, surto. A pessoa vive em surto de egocentrismo. Porque a pessoa não é vítima de nada a não ser dela. Não há pessoa que possa vitimizar a outra a não ser que a outra queira ser vítima. Então, ser vítima é uma postura mental, evolutiva, patológica, egocêntrica. Ninguém tem motivo para se sentir assim. Ah, mas e aquele que foi assassinado? Vai olhar as causas do assassinato? Vai olhar as relações de passado? Mas e aquela pobre criancinha tão pequenininha que dessomou daquele jeito? Vai olhar os laços da interprisão com aqueles adultos que estavam ao redor? Então, esse realismo ninguém quer. Todo mundo quer ver o nenenzinho, o bebezinho, a menininha, o idosinho, e com esse olhar cor-de-rosa de Poliana. Isso não funciona no processo parapsíquico. A autoestima parapsíquica deriva do realismo. E do realismo deriva o otimismo. A pessoa realista, multidimensionalmente falando, ela é naturalmente otimista. Eu costumo repetir, às vezes as coisas não saem como nós esperávamos, saem muito melhores, se você não atrapalhar. Então, olha por aí que você vai entender como é que as coisas funcionam. Agora, em Parafatologia, página 24, final da 11ª linha. Poderia explicar o uso da paratecnologia por amparadores parabanhistas e, em seguida, o aviso energético do parabanho? Sim, por exemplo, tem um curso nosso que a pessoa de primeira vez pode fazer. Chama-se acoplamentário. É a técnica, baseado na técnica do acoplamento energético entre duas pessoas, o EPICOM e o coadjutor. E ele também visa o desenvolvimento da clarividência facial para que a pessoa comece a se abrir mais para a multidimensionalidade, abrir a sua câmera ótica nesse sentido. Então, esse curso, ele mostra claramente essa paratecnologia que os parabanhistas usam. Você sente fisicamente para objetos que são colocados na sua cabeça, que são colocados na cabeça do assistido. Você identifica, vê, eu tenho essa facilidade de perceber essa paratecnologia, esse para-aparelhamento. E você também identifica, por exemplo, pela heteroscopia, há fenômenos que permitem ver o córtex, você observa, sabe que a pessoa está sendo atendida em algum contexto parapsíquico. E o pré-parabanho é justamente esse clima íntimo de bem-estar que aparece surgir do nada, como se fosse uma geração espontânea. Na verdade, a presença daquela consciência parabanhista já provoca naquele experimentador uma sensação de bem-estar incomum para os hábitos dele no cotidiano. Bom, nós ainda temos várias perguntas aqui de teletertulianos, mas vamos dar um espaço aqui para o pessoal daqui, quem quiser fazer pergunta, aproveitar. Fala, Tânia. Malo. Oi. Aqui na página 24. Como? Desculpe, Tânia. Página 24, na parafatologia. É na 8ª linha, ali no finalzinho. Os parabanhos
na condição de anticâmara de extrapolações parapsíquicas. Ah, sim, Você às pode- vezes o parabanho, ele se anuncia, né, como eu falei, tem o arauto, pré-parabanho, você sente aquele bem-estar incomum para o seu cotidiano. Normalmente se deve à presença de um amparador parabanhista, aquele especialista nessa técnica, nessa paratecnologia. E logo depois você tem uma ideia original de um trabalho que você está realizando. Aliás, Tânia, eu aproveito o contato com você, porque você ofereceu aqui na revisão do verbete uma ideia interessante de trocar a efeitologia pela numerologia. E eu aceitei prontamente, só que esqueceram de pôr o que você me sugeriu. Eu aceitei e falaram assim, não precisa nem mudar, a gente mesmo muda aqui para poder colocar. Então, você me dá a ideia de tirar da efeitologia o que está e colocar na numerologia o poder revigorante do parabanho, o poder vibrante do paraganho. Eu achei excelente, tanto que eu aceitei de pronto, mas, lamentavelmente, por algum motivo, não foi inserido, mas eu agradeço a você da mesma forma. Porque você não tinha numerologia e a ideia era bem Eu achei bem pertinente a sua ideia. Bem específica. Eu considerei para mim um extrapolacionismo seu, que você trouxe para o meu verbete, lamentavelmente não passou, ao invés da efeitologia, leia-se em numerologia, que a professora Tânia diz, o poder revigorante, o poder vibrante, o poder energizante, revitalizante, etc. Então, Tânia, respondeu? O parabanho é a anticâmara do extrapolacionismo, no meu caso. Então, você vê, é um fato exitoso, importante. Importantíssimo para o escritor, por exemplo, ele está o tempo todo lá produzindo ideias, pensando, tentando achar abordagens mais originais para o seu trabalho. Então, essa prévia do parabanho, o parabanho e o extrapolacionismo, eu considero que funcionam mais ou menos na mesma pista. Malo, aqui você traz como uma ciência nova, né, a parabanhologia. Você vai escrever mais sobre essa ciência? Você vai trazer mais coisas sobre a ciência, sobre a logia? Você sabe que não fui eu que criei isso. O professor Valdo lançou um verbete no DAC, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, em que tem a parabanhologia, argumento paraconviviológico. Eu achei interessante porque passou assim meio batido e de vez em quando eu observo que as palavras que eu procuro, nem sempre elas estão muito ainda usuais na enciclopédia. Por exemplo, a biparacerebralidade não existia na enciclopédia. Eu usei pela primeira vez, cunhei o termo e fiz um verbete sobre esse tema. Mas a parabanhologia, ela foi cunhada pelo professor Valdo e no DAC existe. E eu acho que tem muito pouca coisa sobre isso e não acho pretensão da minha parte escrever a respeito, porque eu tenho experiência. Sim. Então, é bom a gente trazer as experiências para o nosso ambiente íntimo também. Não pensar que há experiências... Isso já é um grande recesso parapsíquico, a pessoa pensar que só o outro tem experiências sensacionais, fora de série, e ele vai menosprezando criteriosamente tudo que ele vivencia. Eu acho isso uma tolice. Eu faço o contrário. Se aconteceu com ele, eu sou da mesma espécie, eu também posso ter. Depende de mim. O que eu preciso fazer, e quando eu aprendo, eu escrevo. Olha, gente, se vocês seguirem por aqui, tal, dá para fazer no nosso nível, porque naquele nível a gente está bem longe, o gap é muito grande. Tá, muito obrigada. Sim, Malu. Boa tarde. Eu queria perguntar o seguinte, você disse que o autoparabanho a pessoa vivencia mais que produz, não? Eu sou muito difícil de ter parabanhos, eu tenho uma sinalética assim de encontrar uma pessoa que traz algum tipo de informação ou um comportamento meu e ver o que significa tal coisa, mas isso significa que eu não trabalho efetivamente essa energia para percebê-la. A lo mejor não a vivencio por falta de trabalho energético, ou não. O que você acha? Eu acho que, às vezes, Mercedes, a gente precisa também de muito trabalho físico. Olha o que eu acabei de dizer, olha o paradoxo. Trabalho físico. Então, a pessoa tem que ter uma vida dinâmica, ativa, com exercício físico, com desintoxicações periódicas, com uma alimentação que não sobrecarregue vesícula, pâncreas, fígado. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando da ponta rústica, do instrumento de percepção, que é o soma.
Se a gente esquece dessa ponta, a gente vai ficar sempre num plano teórico, no plano das ideias, e não vai entender que há aspectos que precisam ser refinados agora, aqui. O refinamento para a percepção do para-banho ou das energias, ele se impõe em tudo, hábitos. Então, hábitos subhumanos ainda nossos, de algum tipo, tudo quanto é resquício, resíduo desse tipo, instintividade, tudo isso prejudica a questão parapsíquica. Tudo isso em conjunto. Eu não posso dizer que seja esse o seu caso, mas eu estou falando de uma maneira geral do que eu percebo. Quer mais sutileza? Seja sutil. Quer mais percepção parapsíquica avançada? Seja avançado. Então, esse comportamento sutil, esse comportamento mais refinado, mais delicado em tudo, no vocabulário, no modo de pensar, no modo de agir, nas práticas do cotidiano, tudo isso vai ter repercussão na assistência. Tudo isso. E, olha, e ninguém ganha banhos energéticos pelos belos olhos. Isso eu já aprendi há muito tempo. Nada disso é de graça. Tudo isso tem que ralar. Você tem em função de uma gratificação que você está recebendo em relação a trabalhos prestados. Então, é importante a gente se ver nessa posição de um assistente ativo, de um enfermeiro ativo, daquela pessoa que está sempre disponível para auxiliar no que for necessário, além das próprias necessidades, carências, deficiências e dificuldades. Elas todos nós temos. Agora, se a gente coloca o enfoque nisso e não aprimora aquilo que já poderia ter sido aprimorado, é claro que essas experiências vão ficar mais distantes para nós. Pelo menos vejo dessa forma. Não sei se respondeu, Mercedes. Sim, ótimo. Sim? Sim, então, sim. refine tudo seu. Seja uma lady, seja uma dama, do ponto de vista parapsíquico, do ponto de vista assistencial. E não simplesmente do ponto de vista físico. Só que quando você é uma para-dama e uma para-lady, aqui também você é. Acaba sendo, porque isso transparece na sua energia, na sua fala, na sua pensenização, no seu modo de ser, na sua conduta, no seu comportamento em geral. Obrigada. Malu, na página 23, na parafatologia, você fala em 2 momentos sobre a questão da saúde. Então, a primeira que eu te perguntaria era em relação na 9ª linha, de baixo para cima, a recuperação instantânea de mini-doenças promovida pelos banhos energéticos. E depois a segunda, né, que seria na 5ª linha de baixo para cima, o para-banho na condição de aviso de saúde. Essas 2 condições eu experimento no meu cotidiano, sim. E não já sei perfeitamente que não é simplesmente pelos meus méritos, ou possíveis méritos, e sim pelo tipo de trabalho que eu faço. Vamos dizer, o tratamento que você recebe dos amparadores depende do que você é como profissional da assistência. Se você se torna um profissional da assistência ativo e prático e autossuficiente, autônomo, vamos dizer, você não delega a ninguém a sua autonomia, você tem a sua autonomia, você não faz a heteronomia, não depende de A, de B, de C, de D, para fazer o que quer que seja. Está na sua competência fazer, faça. Então, essa condição permite os amparadores fazerem essa remissão praticamente instantânea de mini-doenças, mini-crises de saúde ou de qualquer outra coisa. E o aviso de saúde também. Às vezes você não está bem fisicamente, está com algum problema, e você está se sentindo mal fisicamente dentro daquele problema orgânico, e você recebe aquela onda de energia que mostra o quanto que aquilo é pequeno diante daquilo que você tem acesso. Então, é ficar sentado num pote de ouro pedindo esmola. A maioria faz isso. Quando a pessoa se vitimiza, se abate, eu vejo isso muito no processo da degradação física do próprio envelhecimento. Eu tenho 68 anos, daqui a 1 ano e meio eu tenho 70 anos. Eu me sinto muito bem dentro da minha condição. Mas eu faço por onde? Em todos os minutos da minha vida. Eu invisto profundamente
na qualidade de exames clínicos, numa alimentação e dieta adequada à minha idade. Eu fiz reeducação alimentar há mais de 40 anos, para mim não tem nada de novidade, nada disso. Hábitos saudáveis eu fiz há muito tempo, então não é agora. Eu estou colhendo a minha juventude. A velhice é a colheita da juventude. O que você fez quando você tinha energia para dar e vender e esbanjar? Detonou? A gente não sabe. Eu acho que eu deveria estar com muito mais saúde do que eu estou atualmente. Se eu tivesse um conhecimento prévio, jovem, criança, adolescente, nossa, sai de baixo. Com o pouco que eu trouxe dos meus cons de saúde antigos, eu já me virei muito bem, eu comecei muito cedo a cuidar de tudo. Então, eu acho que essa aura de saúde que a gente irradia, ela deriva do conjunto de hábitos pessoais e da assistência prestada. Está cansado? Mas pode fazer assistência. Está com um membro doente, afetado? Mas pode fazer assistência. Eu nunca me furtei a assistência para dizer, olha, eu estou de férias da assistência, gente, porque agora, a não ser um dia que eu expulsei todo mundo da minha cozinha projetada, porque eu estava em convalescença de uma cirurgia neurológica, falei, fora daqui todo mundo, que eu estou descansando. Tchau, pus todas as consciências de lá para fora. Ela estava esperando na cozinha. Falei, pode sair, estou fora. E eu acho os amparadores muito divertidos, com muito senso de humor nesse contexto, porque eles conhecem o meu temperamento e sabiam como eu ia reagir exatamente daquele modo. Então, eu canso de ver gente no portão do meu prédio, esperando parapsiquicamente, quando eu estou projetada. Eu vejo gente querendo entrar no portão lá embaixo, fila no corredor da casa, do apartamento que eu moro. Tudo isso tem uma ordenação, tem que ter uma ordem, tem que ter um critério de atendimento. E os amparadores é que são os para-agendadores. Aliás, brevemente eu estarei com um verbete que fala isso, chama para-agendamento. E você tem que saber coordenar essas condições. Agora, está sempre disponível. Não interessa em que contexto pessoal, de momento de vida você está. Sempre tem espaço para mais um na assistência. Sempre tem espaço no seu tempo para atender um pouco mais. Então, quando você disponibiliza seu espaço íntimo, sua condição pessoal, que você abre mão dela com muita facilidade, em prol, às vezes, do desconforto da assistência que você vai prestar, que é desconfortável em muitos casos, você acaba tendo essa saúde preservada, essas mini-doenças minimizadas, essas maximorex também, e tudo mais que a gente vê e que pode estar ao alcance de qualquer pessoa dedicada. Se eu conseguir, qualquer um pode. Tá ok, obrigada. Professora Malo, por favor, ali na página 25, em paradoxologia, são 2 paradoxos, por favor. O paradoxo de a linguagem parapsíquica avançada poder ser muda. E a outra seria o paradoxo da autocamuflagem do serenão, por favor. A linguagem parapsíquica avançada pode ser muda, porque no meio de um caos você pode ter um silêncio mental e ter uma orientação extrafísica que minimiza tudo que está acontecendo à sua volta de uma vez só. Aquilo tudo fica pequeno, vai para o espaço. No meio daquele caos, você está no oásis temporário da comunicação com os amparadores. Então, eu vejo esse paradoxo é muito interessante, precisa de ter uma confiança muito grande no contexto pessoal para a gente poder exercer e aproveitar esse parafenômeno. E a questão da camuflagem dos serenões é porque eles ainda não estão vindo aqui na CCCI, pelo menos eu não cruzei com nenhum até agora, a não ser que estivesse muito bem camuflado, que eu não percebi. Mas eles geralmente usam do anonimato para poder assistir e o mérito ficar para a própria pessoa, o que é uma coisa altamente cosmoética, né? Você ajuda anonimamente, a pessoa nem sabe que foi você, e ela se sente bem e feliz e não precisa agradecer a ninguém, porque ela não sabe nem quem foi. Isso acontece no cotidiano. Às vezes a pessoa que está mais contra você é a pessoa que você está ajudando mais. Isso é muito comum no hospício, no hospital psiquiátrico. A pessoa toma raiva, primeiramente, quem pode ajudá-la. Então é um sinal de insanidade evolutiva. Marlon, aí na página 23, patologia, as apriorimoses bloqueadoras do para-banho energético. Você podia falar mais sobre essas apriorimoses? Desculpe, eu não acompanhei, você pode repetir? Página 23, na fatologia, primeira linha. Ainda na fatologia, tá. Isso. As apriorismoses bloqueadoras do para-banho energético. Podia falar sobre essas? As apriorismoses, sim, porque a pessoa já está com tudo tão definido
internamente, você às vezes dialoga com uma pessoa, ela te traz um problema. Você dialoga com a pessoa começa a frase por não, já sei. Ou já sei. A pessoa que tem não ou já sei como primeira interlocução, você pode saber que é uma pessoa que tem uma priorismose violenta. Se você não quiser chamar de inflexibilidade mental, se você não quiser chamar de ferrugem neurológica, parapsíquica. Pessoa que fala não, ela te responde primeiro assim, não, e depois é que vem a resposta. Ou então, não, isso eu já sei, tá, mas se ela já sabe, como é que ela está no mesmo problema se ela sabe tanto? Se ela já soubesse, ela não estaria com aquele problema. É uma questão de lógica. Então, a gente vê que a priorismose, ela é uma conduta, um modo de ser, um comportamento que não ajuda em nada. Pode ser que ela teve 1000 vezes aquela experiência, mas quem sabe a 1001 vai ser diferente, porque ela pode ocorrer com um acréscimo de alguma coisa. Naquele caso, então a assistência ensina muito, porque todo dia quebra as regras, todo dia as leis são derrogadas, todo dia você aprende que tem um modo ainda que você não viu. Essa predisposição cria predisposição aos parabanhos. Porque o parabanho vem de uma conversa, é um diálogo. Ele não nasce assim do nada. É um diálogo assistencial que você tem. Você está atendendo ali, recebe um parabanho aqui, confirmatório, por isso que está no título, confirmatório de que aquilo que você está tratando, a pergunta mental, olha como está aqui na minha definição que eu fiz questão de colocar. Lembrete, anúncio presencial de consciência, confirmação, gratificação ratificadora homeostática, de forma alusiva a determinado fenômeno, assunto, evocação, ato, fato, parafato, antes, durante, após processos assistenciais. Então, é um diálogo. Houve um fato ou um parafato que derivou chegar no parabanho. A priorismose, a pessoa já sabe, ela intercepta, ela aborta o diálogo. E o parabanho não acontece em função dessa priorismose, que é um estado de casca grossa parapsíquica ou casca grossa paracerebral. É uma casca grossíssima. Tá? Malu, aqui na página 23, em fatologia, a minha é página 23, tá? Na segunda linha, daria para você explicar um pouquinho mais a autossegurança definindo os limites da assistência a ser prestada ou em curso? É preciso a gente admitir que a gente não acerta todas, nem tudo você consegue resolver, nem toda assistência ela é frutífera, nem todo caso você tem os elementos compatíveis para ajudar, nem todos os casos você é a personalidade do rapport maior daquela assistência. Às vezes é um terceiro, um quarto, um quinto que vai entrar e vai poder assistir. Então, esses limites da assistência, a gente tem que conviver bem com eles, muito bem. O fracasso da assistência, a assistência falha, tem um verbete da professora Cristina Aracaki com esse nome, assistência falha. Às vezes a assistência ela é equivocada, ela pode ser pérola aos porcos, a pessoa não está preparada para aquilo, recebe mal e ainda reclama daquilo que não foi feito. Você vai e oferece alguma coisa, mas ela reclama que você não fez determinada outra. Ela não consegue se concentrar no que ela já está recebendo. Ela questiona o que ela não recebeu tudo. Quer dizer, ela tem uma síndrome da monarquia bem mais forte. Nesses casos aí, como que a gente deve atuar? Eu, geralmente, acabo perdendo o meu equilíbrio, né? Essa é a pior resposta. Arruma uma técnica chamada entregar para o universo. Eu, geralmente, entrego para o universo esses casos perdidos. Eu deixo para o fluxo do cosmos, entendeu? Nada posso fazer. Quem sou eu? Eu não administro galáxia. Eu simplesmente faço um pedacinho da assistência. Eu limpo um pedacinho onde eu estou. Eu não faço parte do colegiado invisível das consciências livres. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade. Que pretensão, que ousadia, que arrogância a gente pensar que aquela assistência para você, ela está destinada para você e você tem que resolver o problema. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que uma boa parte dos casos a pessoa vai resolver por ela, nas quebradas da evolução, como o professor Valdo costuma dizer, e você entrega para o universo. O universo é sábio, tem o fluxo do cosmos, e ele leva aquela pessoa inexoravelmente para a evolução. Você não é o elemento principal disso. Mesmo se no caso aí envolve grupo karma? Mas é justamente quando envolve que tem que entregar para o universo. Eu já fiz um monte de entrega do SEDEX.
do meu grupo Karma de assuntos que são absolutamente, não são para minha competência. Aquilo está assim há milênios. Quem sou eu para achar que eu vou chegar ali, que eu vou fazer uma condição, você entendeu? Eu não sou Merlin, o mágico. E também não sou nem Lourdes, nem Fátima, onde tem milagre. É que no caso então, eu não faço, eu não estou nesse departamento. É que no caso eu entreguei para o universo, né? Então eu me sinto assim capacitada de não, ter feito se sente muito feliz de ter tido essa oportunidade, muito satisfeita de poder ter contribuído com o que foi possível, com o que você sabe no momento, e aquela pessoa está sob a monitoria de outras consciências que não são você. Você não é a responsável por toda aquela condição. Síndrome de Atlas não tem chance, sem chance. É arrogância, controle, vaidade. Essa coisa dessa obrigação de assistir o Grupo Karma, custe o que custar, é um ditador evolutivo? Vamos lá, todos aqui ao meu comando, você entendeu? Na minha batuta, por favor. Então, vamos nos recolher a nossa significância para poder fazer o trabalho que nos compete. Você tem um significado nisso tudo, você tem que cumprir. Aquele já não te compete mais. Então, o Grupo Karma é um conjunto de consciências que já escreveram suas biografias. Antes de você encontrar com eles, eles já chegaram com as biografias autorizadas, publicadas. E você pode ser uma boa lembrança ou fazer a revisão. Eu posso ser revisora da sua biografia? Não, obrigada, ela está linda como está. Então, vamos à luta. No futuro, a gente vai ler essa biografia juntos, vamos ver o que dá. E por aí vai. Uma boa dose de bom humor ajuda. Malu, na primeira página, em Pensinologia... Tem um jogral aqui hoje. Pode falar, pode falar. Em seguida eu falo. Depois é a Cris Nievas, que está meia hora esperando ali. Tá bom. Então, em Pensinologia, na primeira página, a pensinosfera pró-efeitos físicos. Se puder também exemplificar. Se aquela pessoa já se detectou como um assistente ectoplasta, ou seja, aquele que tem facilidade para condensar a sua energia de uma forma orgânica, física, doa elementos físicos, orgânicos da sua energia para ajudar a outra pessoa e ajudar a si mesmo. Porque o ectoplasta, ele tem mais responsabilidade com a autoassistência, porque ele pode, ele mesmo, resolver muita coisa. Que a energia dele, o nome está dizendo, ela é plástica, ela se plasma, ela se presta, ela é disponível. Então, você mesmo pode fazer autocuras, resolver os problemas das suas mini doenças você mesmo. Imagina o próprio cara sendo doador, o que ele não pode fazer? O doador de sangue doa para outro, o ectoplasta doa primeiro para ele. Ele é autodoador o tempo todo. Então, você fala, você é doador de órgãos? Sou doador de para-órgão. Eu dou o meu paracérebro, eu dou as minhas parasinapses, eu dou o meu ectoplasma. Então, eu sou uma doadora. Então, se você é doador, você pode você mesmo consertar aquilo que está precisando a partir da sua ectoplasmia. Sônia, o que mais que você queria que a gente abordasse? Bem em cima do lance. Você tem Muito em casa a saúde, você já tem em casa que você é uma fábrica de energia. Você ponha isso no seu cotidiano. Eu sou uma fábrica de energia. E energias equilibradas, porque eu cuido para que ela seja de boa qualidade. O que é a comida que a gente vai ingerir? Nós somos biodigestores, doadores de energia. Então, a comida serve para isso. Ela precisa ser de boa qualidade, porque senão ela vai doar toxina para o outro. Então, se a gente faz isso no diário, no cotidiano, você tem em casa o próprio remédio da sua condição. Imagina se você faz, então, uma prática, uma osteopatia, toma uma homeopatia, ou faz, por exemplo, osteopatia, você faz lá uma prática, ou acupuntura, aquela energia que está sendo canalizada é sua mesma. E você pode intervir nisso para que ela seja usada para ser reposta nos pontos que você está necessitado. Colabore com o profissional que vai te atender, sendo você mesmo o autodoador. Com isso, você ganha mais saúde. Obrigada. Na parafatologia, Malu, página 24, de baixo para cima, quarta linha, contato diário estreito com a Equipex pessoal. Sim, a Neo-Equipex, ou a Equipex pessoal, é muito importante. A Equipex pessoal é aquela que a pessoa angariou, conquistou ao longo da evolução
e principalmente pós-curso intermissivo, e ela vem para cá acompanhada. Se você faz uma mudança profunda temperamental, quer dizer, no seu temperamento, você atua cirurgicamente sobre o seu próprio temperamento e muda muita coisa nesse contexto, você, às vezes, numa mesma vida, você ganha uma equipex diferente, quer dizer, uma neo-equipex. Ela não é mais a equipex apenas funcional da TENEPS ou funcional de uma dinâmica onde você trabalha. Ela é sua, pessoal, independente de ser, tarefa, cargo, função. Não depende mais disso. Porque você, por exemplo, quando você escreve um livro conscienciológico, eu não estou falando de TCC, tá, gente? Eu estou falando de livro conscienciológico, derivado da autopesquisa do Labicon. Esse livro, ele é um medicamento potente. Você está usando esse medicamento consigo e com as outras pessoas o tempo todo. Então, você tem muita facilidade para conquistar essa condição. Ficou claro que é isso, Cris? 3, interiologia. Você pode aprofundar a teoria da bitanatose? Eu comentei essa teoria da bitanatose. Ela é quando a consim, já, mesmo ainda como consim, mas já num nível bem mais avançado, por exemplo, o Homo sapiens sereníssimos, ele já tem autonomia sobre a questão de definir sobre a própria dessoma, ou a dessoma no sentido físico, e pode ser também a questão da dissipação do próprio psicossoma, no caso da evolução mais avançada lá, que é a tritanatose. Então, a pessoa que faz a bitanatose é que ela faz a dessoma do energossoma, ela dissipa o energossoma e ela consegue passar livremente para outra dimensão assim que acontece a dessoma física. E a tritanatose, no caso, é que é a dissipação ou a diluição do psicossoma, que já ficou rarefeito em função dos processos evolutivos. Na quarta linha, de baixo para cima, a lobotomia parapsíquica anulando as parapercepções. São aquelas crianças, né, que são levadas para cortar a questão parapsíquica. Sim, eu sei, lobotomia física, eu não entendi. Não, é a lobotomia parapsíquica. Quando eu uso eu estou usando além de físico. A lobotomia psíquica é aquela que era feita desde a década de 1930, 40 do século passado, que foi descoberta por até um português que criou essa questão, que era justamente pinçar parte do córtex, cortar e a pessoa então virar um vegetal. Isso ainda, lamentavelmente, ainda se usa em algumas condições. Agora, eu falo da lobotomia parapsíquica. Isso. A parapsíquica é quando os amparadores, ou às vezes até guias amauróticos, cortam o processo parapsíquico da pessoa, que os pais levam o filho no terreiro de Umbanda, no centro espírita, para fazer o bloqueio parapsíquico. E isso é um problemão, porque a pessoa deixa de sentir, mas ela não deixa de receber as influências patológicas. Ela vai ficar sem defesa, que ela não tem nem a percepção. Então, é preferível o sensitivo sentir e perceber que tem uma coisa errada e agir, do que ele ser um vegetal e não perceber nada e ser vampirizado, drenado o tempo todo pelas consciências doentes. Você colocou lobotomia, então parapsíquica. Eu pensava a pessoa virou um paravegetal. Parapsiquicamente, certo. Ela não apita nada. Ok, obrigada. Também na parafatologia, na 11ª, se fala sobre as pulsações da cabeça resultante do uso de paratecnologia por amparadores parabanhistas. Pode dar exemplos também, por favor? Sim, posso. Eu tenho esse tipo de sinalética há muitos anos, mais de década, que a cabeça começa a pulsar por dentro como se fosse uma contração craniana, e eu até faço isso, às vezes, de modo voluntário em determinados contextos. Por exemplo, na sessão de energia e de neuroectoplasma no arco voltaico. Estou atuando com uma pessoa, eu faço essa sessão de energia, eu faço essa contração craniana. Mas, às vezes, os amparadores parabanhistas usam essa contração craniana na hora que você está recebendo o parabanho. E você sente essa sensação que é muito agradável. Ela não é uma condição desagradável, pelo contrário. Ela te dá uma espécie assim de mais vitalidade, ela te dá mais energia. Não, é interessante que eu também tenho essas pulsações na cabeça, eu não sabia o que era, e depois que eu cheguei aqui na Conscienciologia, eu pensei que fosse meio que cirurgias.
Pensei que fosse Pode ser, cirurgias em determinados e tal. casos, Isabela, se eles precisarem trabalhar com você no sentido assim de fazer um trabalho mais intenso com você para melhorar a sua disponibilidade energética, às vezes até a questão do para-microchip, que é uma paratecnologia que alguns parapsíquicos recebem em função de dinamizar uma série de desempenhos energéticos mais avançados, assistenciais mais avançados. Isso acontece também no macrosoma, na Consim, que tem um soma, vamos dizer, todo maceteado para determinados efeitos parapsíquicos. Ok, obrigada. Malo, queria entender aqui, que eu não consegui entender direito, no título verbete é auto para banho confirmatório. Depois, na definologia, se fala em hétero produzido por amparadores extrafísicos. Sim. Por que auto para banho? É que na conscienciologia, esse prefixo auto significa que você é o experimentador. Sim. Você é o alvo da experiência. O efeito pode ser produzido por você ou não. Você é o experimentador. Autocura. Você não faz autocura sozinho. A gente você faz experimenta. Você é o experimentador. Você é a consciência experimentadora, protagonista. Auto para banho significa eu sou o protagonista de um banho energético que pode ser produzido por mim ou não. No caso, eu estou falando dos produzidos pelos amparadores. Auto não quer dizer que você faz tudo sozinho. Que parece, né? Não é. Politicologia, a meritocracia, acho que tem relação com isso, né, Malo? Meritocracia está na politicologia. Isso, no final da página 24. Sim, porque tem relação direta com essa condição. A meritocracia é a que você fez por onde chegar naquele padrão. Sim. Então, você tem o auto para banho. Se eu puser só auto para banho, eu poderia falar dos dois casos, mas eu falei o confirmatório, quer dizer que eu tenho uma outra pessoa me dando feedback, que no caso é o amparador para-banhista. Ficou mais claro? Sim. Malo, na parafatologia, página 23, sexta linha, no final da sexta linha, a respiração energossomática antecedendo o banho energético. Você poderia explicar? Sim, posso. Essa técnica da respiração energética, no início dos nossos trabalhos, lá para 1988, que nós começamos a redigir as técnicas que os professores usariam em sala de aula, e nós tínhamos que batizar essas técnicas, dar um nome para essas técnicas. Nós nos reunimos, era um corpo docente muito pequeno, nós nos reunimos e começamos a escrever as técnicas. Respiração holochacral, ciclo, como é que é o fluxo energético vertical, isso tudo está escrito. Tinha um manualzinho que os professores recebiam, com todas as técnicas discriminadas, mesmo aquelas que no projeciologia ainda não estavam discriminadas. Cabia a nós, como docentes, escrevermos, redigirmos o conteúdo parapedagógico usado depois por todos os professores. Um deles era essa respiração energética. Então, você começa a sentir que o energossoma respira, o holochakra, a rede dos seus chakras, ela respira, como se fosse um movimento de troca com o ambiente. E logo depois pode ocorrer como prenúncio também o para-banho. É como se fosse uma aura projetiva. Você percebe isso, é como se fosse uma sinalética. É uma sinalética. Respiração energossomática, respiração holochacral. A gente usa esse termo por falta de outro melhor. É porque tem o problema do influxo. Então, você vê que tem uma contração e uma exteriorização. Então, você retrai e depois amplia. Então, essa forma de usar o holochakra e o energossoma nesse contexto te dá uma flexibilidade energética muito grande e favorece o estado vibracional. Por exemplo, aplicar essa técnica. E não precisa necessariamente ser relacionada à respiração física, às trocas respiratórias, não necessariamente. Até na yoga se usa, em algumas práticas se usa também. Mas não é necessário que você crie uma dependência e fique preso no corpo. Quando a respiração ela é energética, a inflar, expirar. E aí o tempo todo isso acontece. Então, vamos voltar aqui às perguntas dos teletertulianos, que ainda tem bastante. Então vamos lá. Em Paradoxologia, página 25, primeira linha. Poderia falar sobre o paradoxo de o auto para banho ser hétero produzido? Você acabou de acabei de explicar. Quem vive a experiência sou eu, mas quem está me produzindo não sou eu, nesse caso, mas eu também posso. Por exemplo, às vezes eu estou com uma pessoa dando uma explicação tarística para aquela pessoa e eu promovo o para-banho nela, com a minha explicação. A pessoa fala, nossa, fiquei toda arrepiada.
É assim que a pessoa fala. Ela não sabe chamar disso. Mas é o para-banho. A pessoa acabou de receber. Junto com a TARES veio a energia e ele foi heteroproduzido. Nesse caso, eu fui a produtora do para-banho na pessoa. Às vezes é um amparador comigo. Está claro? Agora, em sindromologia, página 26, segunda linha. Poderia aprofundar a síndrome do fechadismo consciencial? É contrário da síndrome do abertismo consciencial. Ou seja, a pessoa introvertida, fechada, que ela se acha muito reservada e muito discreta, mas ela é um túmulo. Então a gente não veio aqui para ser túmulo, né? Nós vamos viver no túmulo depois. O soma, quando acabar, a vitalidade, a gente vai para o túmulo. Mas ser o túmulo durante a vida não é uma boa ideia. Viver num sarcófago, onde a pessoa não compartilha nada, nós somos um sistema semiaberto, que troca a energia com o meio. Isso implica em ter interlocução, confidência, amizade, afeto, e todos os tipos de troca, inclusive energéticas, porque a gente ingere alimentos e excreta os resíduos desses alimentos. Então, tudo no universo prova que existe a entrada e a saída. Quando a consciência faz só a entrada, ela não faz saída, ela fica intoxicada. Tem uma aqui que também você já explicou, mas vamos lá. Em fatologia, página 24, primeira linha. Poderia explicar as apriorismoses bloqueadoras do para-banho energético? É a síndrome do já sei e da síndrome do não. Tudo que a pessoa fala, ela já tem um elemento formado. Você acaba de explicar para ela uma forma dela sair daquela situação, ela fala, sim, mas isso eu já sei. Bom, tudo bem, se sabe por que não aplicou. Se tivesse aplicado, estaria num outro resultado. Então, a apriorismose é a pessoa ter parti-pri, quer dizer, tomou partido, ela já tem uma definição, ela só fala com você para ver se você confirma o que ela quer. Quando você não confirma, ela se desinteressa da conversa. Então, agora em parafatologia, página 24, 12ª linha. A pergunta dele tem duas partes. O aviso energético do para-banho. Quando vivencia um para-banho energético, parece que antes há uma sensação diferente, que predispõe o recebimento do para-banho. É isso que se refere? Sim. Agora tem uma segunda parte. A resposta é sim. Sim. Por outro lado, há situações em que sinto o para-banho, mas parece que estou sugestionado por ter percebido ou desejado um para-banho confirmatório. Como diferenciar essas situações? Esquece a segunda parte, fica só com a primeira. Tudo quanto é dúvida que vem pós-fenômeno não ajuda mais em nada. Então, a postura íntima, ela é de pesquisador. Você já definiu o que acontece ali. Para que duvidar da outra vez? Não precisa, você está perdendo tempo. Procure reforçar mais a primeira hipótese que você vai lucrar mais com isso. Aquela pessoa que não é o seu caso, não estou dizendo isso, mas há pessoas que duvidam dos próprios fenômenos o tempo todo. Acabou de ter uma clarividência e fala, sim, mas pode ser a minha imaginação. Você fala, então entrega para o universo. Deixa que o universo dá conta disso. Você não vai resolver nunca o problema da pessoa. A pessoa ela tem uma dúvida implícita. Ela quer duvidar dela mesma. Quem decidiu duvidar de si, ali tem um aviso. Não acredite em nada, mas pelo menos em você tem que dar um crédito, porque senão você está perdido. Vai atrás disso não, isso é conversa de assédio, para com isso, autoassédio, tolo, não resolve nada. Professor Amalo, existiria algum ponto-chave para distinguir o auto-para-banho confirmatório heteroproduzido para o auto-banho autoproduzido, por interesse e desejo da consim sobre determinado fato para fato? Poderia dar exemplos? Sim, posso. Eu noto que o auto-para-banho, quando ele é o recebido, ele vem com uma carga consciencial, cosmoética, de qualificação, de padrão de energia, muito diferente de quando eu produzo essa condição. Então, eu noto que eu não tenho o gabarito que certas consciências têm em promover esse processo, fenômeno em mim. Ele ganha uma outra dimensão, mesmo porque, muitas vezes, o para-banho recebido, ele vem pelo extrapolacionismo, ele vem para te dar uma ideia mais avançada de alguma coisa que você está vendo pequeno. E o auto-para-banho é apenas um processo de bem-estar seu mesmo, que você produz em relação à sua vontade, é a volicionina, a sua energia da vontade que produz isso, a sua força da vontade, a sua força presencial. Então, tudo isso é bem diferente pelo gabarito da pensionização. Ela é claramente produzida por consciências mais experientes, pelo menos na minha percepção.
Agora, em estrangeirismologia, página 23, terceira linha. Poderia comentar as inevitáveis outside influences, sadias e ou patológicas? Sim, é muito importante a pessoa que já tem um certo desconfiômetro da exopensenização, a pensenização que vem de fora, seja ela sadia ou patológica, ela perceber se tem ou não uma consciência envolvida naquele contexto, ou se aquilo é o autoassédio seu mesmo que está criando aquele padrão de energia, se tem alguma presença extrafísica estranha ao seu ambiente. Então, essa identificação das outside influences é importantíssimo, porque a pessoa que já tem isso, ela duvida muito menos. Ela não fica naquele negócio, será que isso é meu? Será que não é meu? Não interessa. Percebeu, sentiu, analisou, avaliou, interpretou e sabe trabalhar com as defesas energéticas, em qualquer contexto, meu ou do outro, a paradefesa se impõe, você tem que fazer suas paradefesas o tempo todo, até dos autoassédios. Como diz uma pessoa que fala comigo, Malo, varre isso da sua cabeça. Então, varre isso da sua cabeça, tira, que não vai ajudar em nada. Tem nada que duvidar de nada, você faz e acabou o assunto. Em qualquer contexto, a asepsia energética, ela é bem-vinda. E quando ela vem de uma fonte benigna e cosmoética, você não sente nem necessidade de fazer nada. Porque aquilo é muito melhor do que você é. Você identifica claramente quando tem uma consciência mais avançada, trabalhando com suas ideias ou suas energias. Não é para varrer debaixo do tapete, não, né? De preferência não, né, professor? Agora, em parafatologia, página 24, nona linha. Poderia aprofundar a autoconfiança inabalável gerada pela aprovação extrafísica dos bons atos assistenciais? Sim. Se os amparadores nos tomam com um enfoque sadio e valorizam e agradecem as mínimas coisas que você faz em função da assistência, isso a gente vê muito nos cursos de campo, né, Patrícia? Quando a equipe extrafísica vem agradecer aquele trabalho que você fez, aquilo que você... É uma coisa assim que dá um pouco de vergonha, eu pelo menos sinto isso, porque você fez nada e recebeu tudo. Fez um dedinho e recebeu um oceano. Então, essa condição fica muito clara quando os amparadores se aproximam e você recebe esse bem-estar íntimo, esse agradecimento da parte dos amparadores, o cuidado, a delicadeza, a gentileza, a elegância deles em relação aos mínimos atos que você produz que sejam de fonte assistencial. Agora, a professora Malo, em Parafatologia, página 24, sexta linha de baixo para cima. Poderia exemplificar as marés cósmicas de fluxos e refluxos energéticos? Sim, eu acho que pensar grande não faz mal, só ajuda a expandir o paracérebro. Então, quando a gente começa a tirar o foco de si no cotidiano, e a gente começa a se perguntar o que está acontecendo em geral no planeta hoje, como é que funciona essa Reurbex? Não é o Jornal Nacional, nem é aquele outro lá da TV Globo, Globo News, né? É muito mais avançado do que isso. Você tira o foco das coisas humanas, do noticiário, das coisas do dia a dia, e joga esse foco para cima, e você vê que a sua vida é um ponto pequeno ali naquele mar, naquele fluxo universal de fatos e de parafatos, você começa a ter um pouco mais de extrapolacionismo em relação a tudo isso. Eu sempre tive um hábito de perguntar assim, ainda no início das coisas do Instituto, a mim, eu ligava quando eu estava em itinerância, aquelas boas de 60 dias na casa de voluntário, aquelas coisas show de bola, que você ficava rodando pelo mundo com uma mala na mão, e isso eu fiz durante 20 anos, dentro da Conscienciologia, e começava a pesar a barra demais. Em vez de eu me focar naquela pessoa, naquele curso, naquela condição, eu ligava para a sede e perguntava, o que está acontecendo aí que está fazendo marola aqui? Então, esse fato de sempre consultar as bases, ir além do que você está vivenciando, você consegue, às vezes, enxergar muito mais e, vamos dizer, e ser avisado nos contextos maiores, e você se sente, de fato, uma mini peça nesse contexto. Porque você é informado pelas bases de que está acontecendo um fluxo muito maior, mais sério de acontecimentos, com milhões de consciências, e que você é só mais uma dentro daqueles bilhões. Então, tudo fica na medida mais correta. A gente ganha uma medida, uma forma de mensurar que ela fica mais coerente
com o seu verdadeiro papel nessa dimensão. Agora, em Fatologia, página 24, final da segunda linha. Poderia falar da vontade sincera, crescente de acertar o passo autoevolutivo? Essa vontade poderia predispor a um parabanho, ainda que não saibamos fazer um EV eficaz? Sem dúvida. Está respondido. Vontade de acertar. Quem aguenta uma consciência sincera com vontade de acertar? Não há nada no universo que vá contra essa consciência. Sai de baixo, como se diz. Porque ela fez a coisa mais difícil que tem. Eu estou aqui, eu quero acertar. Aceito as minhas dificuldades, admito minhas falhas, tenho um monte de coisa para resolver, mas eu estou a caminho do processo. Eu já estou no leito da estrada. Dali não saio, não arredo o pé. Isso predispõe você a tudo. Em vez da pessoa dizer assim, desde que eu comecei a mexer com essas ideias, tudo está vindo contra mim. Eu falo diferente. Nada está vindo contra mim, eu estou indo. É muito diferente. Eu penso assim. Então, esse pensamento, ele é direto, ele é cosmolíneo, ele leva para frente, não interessa, fofoca o que um está pensando, isso, daquilo, de você, de A, de B, de C, de opinião pública. Uma banana geral para tudo, bem delicada e cheia de flores, que é uma banana feminina, né, delicada. Mas é uma bela de uma banana que você dá e vai à luta, acabou o assunto. Você está ocupado, você está procurando melhorar as suas deficiências, você não está nem aí para as deficiências que outros estão identificando, que você já pegou lá na frente, você está toda hora mexendo nisso. Então, é recém, segundo a segundo. Eu vejo que isso, a vontade de acertar, ela é inabalável e insuportável para alguns. Agora, em Parafatologia, página 24, terceira linha. Poderia explicar qual o resultado da desassim bem feita? Estive ajudando um familiar no hospital em centros de cuidados intensivos. Fazia o EV tantas vezes quanto pude e o resultado foi muito eficaz. No entanto, no terceiro dia, tinha maior dificuldade de instalar um EV. Qual seria a melhor conduta nessas situações? Descansar, se alimentar muito bem e lembrar que o soma tem limites, ele impõe os seus limites no contexto da doação de energia, no contexto da ectoplasmia, no contexto da assistência. No período nosso que nós iniciamos atividades em Buenos Aires, em julho de 1993, eu estive lá durante 20 e poucos dias, talvez 3 semanas, 4 semanas, e eu dava, no final de semana, durante o dia, eu dava um curso de um nível. À tarde, eu já dava o curso do outro nível. No fim de semana, eu dava o intensivo daquele outro. E depois dava técnicas projetivas. Então, chegou um dia que eu falei, gente, eu acho que eu estou dessomando. Tenho impressão. Liguei para o professor Valdo. Professor Valdo, eu estou assim, numa condição assim. Abre a geladeira, come bastante, dorme, que você doou mais ectoplasma do que deveria. Eu falei, numa coisa eu prometo, eu não vou dessomar em Buenos Aires, eu acho uma vergonha da minha parte vir para cá para dessomar na sacada e morrer na praia. Não, estou fora. Então, coma bastante, descanse bastante, regule os seus horários de assistência, porque a terapia intensiva ela tem lá uma série de aparelhos para ajudar as pessoas. Você não precisa ser mais um. Você pode se repor, descansar, senão você não dá conta do recado, porque a carência, a demanda é muito grande. Agora, em Legislogia, página 26, final da primeira linha. Poderia explicar a lei do alto progresso parapsíquico? Sim, existe uma lei na evolução inexorável, cosmoética, que implica em que todas as consciências estão, até certo ponto, condenadas a perceber a multidimensionalidade. É o irrompimento do psicossoma, é o irrompimento do mental soma, é o irrompimento do paracérebro. Então, tudo isso está acontecendo o tempo todo, é inevitável. Se você puder colaborar nessa lei, para essa lei inevitável, tudo vai ficar a seu favor, porque é da evolução, leis naturais. Toda consciência está condenada ao progresso, à maturidade, à evolução, ao processo parapsíquico, sem chance de mudança. O ritmo, quem define é você. Por isso que existe o livre-arbítrio, que é quando você escolhe colaborar, e existe o determinismo, que é quando você dá o contra. Aí você vai na empurroterapia, né? Você vai aos trambolhões como puder. Pode ele fazer uma pergunta, Amin? Aqui na frase enfática, eu queria que você falasse, explicasse um pouco aqui.
A frase empática diz, empática. Vamos lá. terra dos compromissos interassistenciais. Achei bem criativa essa expressão que você utilizou aqui. Vem muito a calhar aí. Eu acho assim, nada é de graça. Amparador não dá ponto sem nó. O alto para banho, ele pode ser muito natural no seu dia a dia, mas lembrando, para mim, lembrete de que eu tenho um compromisso. Se eu desfruto desse oásis temporário do para-banho, será que eu estou compartilhando com as outras pessoas aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou sabendo, que pode ajudá-las? Será que o nível de informação que eu estou passando está de acordo com o compromisso que eu assumi no curso intermissivo, de passar e de doar aquilo tudo que eu estou vivendo? Eu tenho que ficar no meu bem bom e esquecer, e quem sabe eu posso me acomodar. Então, o conformismo e vamos dizer, a acomodação da pessoa em relação ao bem-estar que ela pode desfrutar, pode levá-la à parada evolutiva, à estagnação. A pessoa, por exemplo, eu noto claramente no nosso trabalho, né? Eu tenho quase 30 anos de conscienciologia. Eu observo assim, a pessoa chega meio assediada e tudo isso acontece com nós todos. Depois ela começa a dominar práticas energéticas e também vai fazendo assistência, vai melhorando e fica muito bem. E aí ela não quer ouvir nem falar mais de sair daquela condição dela. Ela foge das frentes de trabalho mais assediadas, ou então vai embora quando está tudo ruim, e não vou sair daqui que está todo mundo muito assediado. Ué, mas quem vai ficar para fazer o trabalho? Se você se desassediou e já sabe e pode contribuir, aquilo faz parte da tarefa que você assumiu, você tem mais é que ficar para poder ajudar. E não tirar o corpo fora e vai para o bem bom. Entendeu? A não ser que na sua casa já tenha uma OFIEX bem implantadinha e que você já trabalha ali 24 horas, ou a sua TENEP já é 24 horas, e mesmo assim ainda tem que ir. Tem que olhar os convites, as demandas e falar, não, essa aqui eu tenho que ir, porque eu tenho compromisso nisso. Isso aqui eu tenho. Chega um ponto que a gente vai sabendo fazer essa seleção perfeita da agenda e cumpre, de fato, a sua cota de doação, de bem-estar, porque você abre mão do seu bem-estar e do seu conforto em prol da melhoria de outras pessoas. E essa inteligência tem que ter o tempo todo. Todo para-banho tem preço. Nada é de graça. Tudo tem sua razão de ser. O seu bem-estar tem um custo. E ele precisa ser pago daquela forma. É melhor o pedágio do que o acidente de percurso. Eu prefiro. O que eu pago voluntariamente do que aquilo que me é tirado, ou suprimido, ou imposto. Eu prefiro. Eu prefiro me adiantar. Porque depois pode ser mais complicado ainda. Então, eu vejo que essa minha frase enfática, é também para mim, né, o parafenômeno do alto para-banho confirmatório, simples em aparência, pode constituir refinado lembrete na Terra dos compromissos interassistenciais assumidos pelos intermissivistas. Sim. Primeiro, obrigado pelo para-banho de loja mental somático. Eu estou abrindo uma boutique, uma para-boutique. Ela era super estilo, super fashion. Sim. Só pegar. A coleção Primavera-Verão. Que isso não é privilégio meu, mas eu acho que todo mundo admira muito essa sua capacidade de comunicação, onde você assim conjuga a autotaquitmia que você tem com a capacidade de inspiração. A minha pergunta é, qual ligação você faz disso com o para-banho? Faço. Eu acho que o taquipsiquismo ajuda o parapsiquismo. Eu acho que a erudição ajuda o parapsiquismo. Eu acho que o interesse real pela outra pessoa, pela compreensão da outra pessoa, ajuda nisso demais. E se pode falar assim, o que é a parapedagogia? Interesse real pela compreensão do outro. Porque na hora que o outro compreende, você já abriu mão de tudo seu para ficar na altura da outra pessoa, para ficar e ser um pouco o que a outra pessoa é. Você fica no lugar dela. Eu considero isso um processo de empatia profundo. Na hora que você tem uma caixa de respostas e que você vai se conectar com aquela pessoa, ela é a coisa mais importante que tem no momento, que não adianta tudo que você sabe se você não puder explicar o modo que ela compreenda. Você está ali para fazer isso. Você não está para mostrar nada. Você está para ficar à altura do seu interlocutor. E se ele saiu
esclarecido, e se ele compreendeu o propósito, isso aliviou a carga de vivências dele, de dúvidas, de mal-estar, você cumpriu o seu papel parapedagógico. Para mim, parapedagogia é estar à altura da necessidade do outro, e se acomodar e se interessar por isso. Então, por ter esse interesse muito presente, sempre tive, é parte da minha personalidade, e isso hoje é uma primeira natureza minha, eu acho que eu acabo tendo algum sucesso para falar com consciências de qualquer nível, em qualquer lugar, em qualquer contexto. Eu não tenho dificuldade para falar nesse nível ou nesse aqui. Eu me comunico igual porque eu sei fazer a modulação. Eu sei fazer a modulação do meu interlocutor. Eu me interesso pelo paracérebro dele, não pelo meu. E isso facilita doar e passar exatamente aquela informação que ele estava esperando. Na verdade, eu penso um pouco como ele é. Eu acabo traduzindo na linguagem dele o que ele pensaria se ele estivesse pensando mais sadio. E ele, então, reconhece aquilo e ele recebe como algo que ele mesmo compreendeu e que ele mesmo pode pôr em prática. Está à altura dele fazer aquilo. Eu acho que isso é uma forma, eu entendo dessa forma, Patrícia. Eu estava olhando aqui, quase 90% das pessoas presentes fizeram pergunta. Então, hoje nós tivemos um recorde na tertúlia, porque somente 4 pessoas não fizeram pergunta. Então, vamos lá. Eu fiz um levantamento dos meus verbetes nos últimos 2 anos, que é de 2 anos para cá que eu venho apresentando, e eu faço, não para parecer uma coisa fora de série, mas eu simplesmente faço um cotejo entre presenças, perguntas. Eu tenho recordes assim, de 57 perguntas numa tertúlia, sendo 30 online. Então, o fato de ter uma modulação técnica na comunicação me permite atender a maioria das demandas, porque eu sinto no meu paracérebro que tem uma pessoa precisando de uma resposta, esteja ela onde estiver. Isso já é um cacuete, uma deformação profissional da sala de aula de parapedagoga. Então, eu sinto de longe que tem aquela dúvida. E, às vezes, eu vou para lá, independente de quem está me entendendo lá de cá. A pessoa de cá pode não estar me entendendo, mas o outro que fez a demanda lá está me entendendo do que eu estou falando. O exemplo, a condição pertinente na linguagem, às vezes até na profissão da pessoa. E isso eu considero que é uma disponibilidade íntima. Ter essa disponibilidade paracerebral ajuda bastante. Eu sou a mais, vamos dizer, a que mais recebe nesse caso. Marla, aqui em estrangeirismologia, o que você quis dizer com o zoom energético? Com o zoom energético. Ah, o zoom energético? Sim. Ele é porque o amparador faz assim, não só uma aproximação de energia, e aparece o amparador, por exemplo, eu estou de olhos fechados e na clarividência começa como se fosse um obturador de uma câmera daquelas antigas, começa a fazer aquele movimento da tela, da câmera que abre e fecha, vai abrindo e fechando, eu tenho a impressão energética e aparece a paraface do amparador que está se aproximando para fazer aquilo. Para mim é um zoom energético. Ele me dá uma percepção maior da presença dele na clarividência junto com a energia. Respondeu, Renan? Sim, Paulo. É na polinomiologia. Eu falei disso porque são graus diferentes, né, Paulo? A pessoa que tem a paraperceptibilidade é uma forma geral. O médium, aquele médium religioso, ele tem a paraperceptibilidade que eu suponho cerceada, porque ele muitas vezes é apagado para que a outra consciência use aquela condição dele. Então, ele não é tão favorecido. Ah, mas médium todos somos. Sim, mas varia muito. O amparador mais avançado é aquele que não só não te tira a lucidez, como expande a sua. E eu estimo que seja uma condição muito diferente, no fato aqui do parabanho, por exemplo, mediunidade, passividade. É preciso ter. Agora, há um outro paradoxo dentro desse. A passividade alerta do paracérebro parapsíquico? Olha bem, passividade alerta. Eu estou aqui numa condição de um estado alterado de consciência. Muitas das respostas e condições que ocorreram aqui, eu não fiz sozinha. Eu tenho plena consciência disso. Que tem um processo de psicofonia, parapsicofonia, tudo isso daí funciona junto. Mas quem está lucrando mais sou eu, porque eu estou recebendo a informação de outros paracérebros, eu estou incorporando aos meus dicionários cerebrais. Nós estamos em rede.
Então, é uma condição em que todos ganham. A mediunidade com a passividade inconsciente, que a pessoa não consegue ela mesma dominar, ela perde muita informação e não deixa de ser uma arbitrariedade, porque você não está lúcido para aprender. Eu vou para uma aula na faculdade e eu tenho que dormir para poder assistir a aula? Como que é isso? Como é que eu vou assistir uma aula dormindo? Eu tenho que estar ligada, eu tenho que estar ativa, eu tenho que participar. Agora, eu posso minimizar a minha participação para que aquela outra consciência com mais sabedoria e vivência do que eu, ela me passar a informação. E nós duas ou dois dividimos o lucro, vamos dizer assim. Todo mundo sai ganhando nesse contexto. Então, sensibilidade para a perceptibilidade, a pessoa pode ter boa. Agora, mediunidade e passividade, na conscienciologia, a passividade é autoconsciente, ela é alerta, ela vem de uma hiperacuidade. Isso não quer dizer agitação mental, isso não quer dizer que a pessoa está elétrica, ou agitada, ela pode ter uma dinâmica paracerebral rápida e ser extremamente tranquila intimamente, para poder receber informação, para transmitir, para vivenciar no dia a dia. Ela vive uma tranquilidade, uma pacificação íntima maior. Respondeu? Alô. Oi, Oi, Marcelo. Eu tive uma vez uma experiência de um alto para-banho, em que eu fui até meio descortês com o amparador, que aquilo estava num nível tão acima do meu padrão que eu pedi para ele parar, porque eu não estava... Estava incomodando. Uma sensação de não merecimento... Isso é ruim, né? Que é ruim que ninguém dá ponto sem nó. Se teve, é porque tem a ver. Como é que eu, numa outra situação dessa... Será que essa sensação foi sua ou era de algum guia cego que estava próximo e estava para ele intolerável a presença daquela consciência mais avançadinha? É bem pertinente a sua pergunta. É bem pertinente. Por las dúvidas, então você vê o que é um ponto de vista otimista. A primeira coisa que eu pensaria é isso. Se fosse comigo. Veio uma sensação muito boa. Eu não sou merecedor. Peraí, mas isso é coisa de freira, de padre. Eu sou super merecedor. Eu faço por onde? Eu estou ralando. Então, cadê meu banho? Eu quero. E se o outro não se sente à vontade, os incomodados que se retirem, meu querido. Os incomodados que se retirem. Então, o que fica desconfortável para nós quando a energia é muito boa? Será que isso vem da gente? Ou tem alguém que quer que a gente pense desse modo para você não repetir a experiência e lá vai o amparador para casa com um saco de para-banho nas costas que ele não pôde distribuir, igual o Papai Noel. Que chato. Meu presente. Levou embora o meu presente. Quem não quer receber presente? É quem não quer evoluir. Se você quer, tem boi na linha. Você quer e o outro não quer, é uma briga. Então, vamos ver quem quer. Então, essa ideia de sempre observar a realidade do ponto de vista positivo, se ainda tiver um minuto eu vou falar, uma vez eu fazendo um trabalho sério de orçamento, lá junto com a professora Marina, eu olhei, ela falou, Malo, isso aqui não está correto. Eu falei, está tudo errado. Ela falou, tudo não, só uma parte. Eu acho que vale a pena considerar essa mesma ideia no seu caso, Marcelo. Só uma parte. Então, nós vamos encerrar aqui. Nós agradecemos à professora Malo pelo seu verbete, pela sua apresentação. Agradecemos aqui a todos os tertulianos pela sua participação. E agradecemos aos teletertulianos também pela participação e pelas perguntas. E vamos passar, então, para os nossos recados e avisos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 31 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Eliana com o painel da África, a Nazaré com o Acoplamentarium e o Amin com a Escola do Parapsiquismo. E antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde, a gente quer convidar vocês a se tornarem amigos da enciclopédia. O que é um amigo da enciclopédia? É um amparador intrafísico dessa Mega GESCOM que colabora com uma contribuição financeira anual para que a gente mantenha este tertuliário aqui, que vocês todos sabem da importância, o Holocic e Holoteca, que são as instâncias produtoras da enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ganhar um para-banho confirmatório,
seja amigo da enciclopédia, ligue agora, faça a sua adesão e você vai ter experiência concreta desse processo que a professora Amalo nos trouxe tão bem. Entre em contato com o CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. E eu continuo aqui, em nome do CAEC da Intercons, convidando vocês, teletertuliano, especialmente você, teletertuliano e teletertuliana, para o Painel da África. O Painel da África é um mega evento nos dias 13 e 14 de setembro, que vai nos dar uma visão panorâmica, uma cosmovisão sobre a África. Esse mega desafio, nosso novo desafio, né, para as próximas ressomas, que é a reurbanização nesse continente. Então, nos dias 13 e 14, vários professores vão trazer aí as suas especialidades, a gente vai ficar sabendo, né, do que está acontecendo na África e das perspectivas para esse desafio aí nas próximas ressomas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, eu convido você para a turma do Acoplamentário, cujo tema é Seriexologia. Os professores EPICOM são Pedro Fernandes, Wildenilson Signorini, Patrícia Pialarice e Alexandre Nonato. Essa turma do Acoplamentário acontecerá de 19 a 21 de setembro. Ainda há vagas. O Acoplamentário é um laboratório de desenvolvimento do parapsiquismo e também da autopesquisa, de maneira que, se repetidos várias vezes, várias turmas, o aluno tem muita chance de desenvolvimento do parapsiquismo, é isso que nós observamos no Acoplamentário. E por isso o CAEC preparou uma série de pacotes promocionais, de maneira que é possível fazer mais turmas com valor promocional, menor valor, e pode assim o aluno fazer várias turmas. Maiores informações, então, ligar no CAEC 45 3525 2652. Obrigada. Então, nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter uma turma iniciando agora não, ano que vem, em janeiro, nos dias 7 a 11 de janeiro. Essa modalidade da Escola de Parapsiquismo, ela é anual, tem a duração de 1 ano, ela é composta de 3 módulos que acontecem em janeiro de 2015, julho de 2015 e janeiro de 2016. Entre esses 3 módulos, existem uma série de atividades que é para manter o aluno conectado com o desenvolvimento do parapsiquismo. O objetivo principal é o desenvolvimento sistemático do parapsiquismo, com as características de uma escola mesmo. Nessa escola são desenvolvidas competências parapsíquicas, que é uma metodologia inovadora, diferente. Nós adaptamos o conceito de competências para o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, quem tiver interesse, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone é 3525-2652, o prefixo 45. Lembrando que o número de vagas é limitado. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Casta, especialidade Sociologia, com a verbetógrafa Alba Cardoso. Obrigado e boa tarde a todos.